Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite de participar do Grande Round. Eu agradeço porque acho que é um momento bem legal de convívio, de trocas, de experiências. E para mim tem sido um grande prazer, voltando dessa experiência que foi tão importante para mim, poder compartilhar isso com as pessoas. Então é uma alegria poder trocar ideias com vocês e compartilhar um pouco dessa experiência que foi tão importante na minha vida. Eu vou passar uma apresentação que é cheia de imagens, na verdade ela é bastante ilustrativa e eu vou contando um pouquinho de como é que foi essa experiência, como é que isso tudo aconteceu. Então isso aqui são duas fotos, eu botei assim para ilustrar bem o período de reconstrução pelo qual a Angola está passando no momento. A Angola teve em guerra durante muito tempo, durante 27 anos, uma guerra civil, e anteriormente a isso, uma guerra de independência que durou por aí 15 anos. Então agora, desde 2002, o país está em paz e as coisas começam a se reconstruir num processo lento e gradual. E aqui é uma foto de um postinho de saúde na zona rural da Angola, bem deteriorado, né, mas que está em funcionamento. E aqui um posto de saúde que foi inaugurado pela organização pela qual eu estava trabalhando, que se chama Médicos do Mundo. E nós inauguramos e doamos, então, para a Direção Provincial de Saúde do Estado, esse postinho de Ulundo. Deixa eu passar aqui. Então, só para mostrar um pouquinho, então, de Porto Alegre ao Ambo, como é que foi que aconteceu isso? Bom, isso foi essa ideia de partir, né, para trabalhar numa missão internacional, num projeto se chama de missão humanitária, esse nome é também discutível, eu não gosto muito também de falar ele, mas projetos de solidariedade internacional, é como se chama esse tipo de trabalho. E isso já era muito antigo, era uma construção que vinha há muito tempo, né? Desde o início da faculdade, uma coisa que eu fui cultivando com os meus botões durante muito tempo, até que eu me sentisse mais pronta para enfrentar de verdade essa experiência que eu sempre cultivei. E aí, depois da minha residência, que foi em Medicina de Família e Comunidade no Conceição, eu fui à França para fazer uma especialização em saúde pública. Tive a sorte de ter sido selecionada num concurso que deu várias bolsas, e eu fui para lá, já com a intenção de me vincular a uma das organizações, que lá tem tantas organizações que trabalham com esse tipo de projeto de solidariedade internacional. Assim eu conheci Médicos Sem Fronteiras, Médicos do Mundo e outras, e acabei me vinculando mais ao Médecins du Monde, essa que está aí, por uma questão de que eu me identifiquei mais com as propostas da organização, achei que tinha mais a ver com o meu perfil, né, meu perfil como pessoa, e é uma organização que trabalha mais com projetos de desenvolvimento, não tanto com urgências, catástrofes e guerras, mas mais com projetos sustentáveis, inseridos num contexto que o país se encontra, para implantar coisas que vão continuar depois de terminada a missão. E aí, depois, esse vínculo feito com Medicina do Mundo e muito trabalho, né, até chegar numa proposta que fosse viável para mim e para eles, eu acabei indo para o Ambo, que fica no interior da Angola, e que tem aqui umas ilustrações de como é que é. O Médecins du Monde, só para dar um pouquinho mais bem rapidinho, isso aqui é um cartaz da organização que eu acho super bonito, assim, que diz, ele está bem apagado, né? Tem uma criança ali sendo alimentada, uma criança em mau estado, e ele está todo apagado assim e diz assim: nós cuidamos daqueles que o mundo esquece pouco a pouco. E, na verdade, esse cartaz é o último da série, eles são 3, ele começa bem forte, bem colorido, depois ele fica mais apagado, e depois fica bem apagado, que é a questão do esquecimento, da gente não estar vendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Então,
essa é a última campanha da organização. O Médecins du Monde é uma organização que veio do Médicos Sem Fronteiras originalmente. Ela foi fundada em 1980, através de uma dissidência, que houve uma briga no Médicos Sem Fronteiras, eles fizeram 2 facções. Em 79 isso aconteceu. E daí uma facção que tinha outras ideias, de testemunhar situações de violação de direitos humanos e coisas assim mais que, na época, o Médicos Sem Fronteiras não estavam dentro da política deles de trabalho. Eles fundaram Médecins du Monde. E hoje é uma organização relativamente grande, não tanto quanto Médicos Sem Fronteiras, e que tem missões em mais de 50 países, tem 12 sedes ao redor do mundo, na Europa e na América, e funciona basicamente com trabalhos de profissionais voluntários nessas missões, assim como foi o meu caso quando eu fui para Angola. Essa é a Angola. Então, um pouquinho do contexto, só é uma colônia portuguesa, assim como nós. E essa guerra de independência aí, que durou 15 anos, foi relativamente recente. E em seguida, assim que terminou essa guerra de independência, assumiu o primeiro presidente angolano, que é o Agostinho Neto, que representa o partido do Movimento Popular para a Libertação de Angola, que não se acertava com o outro partido de oposição, que tinha mais um outro também, o FNLA, mas a UNITA era o principal. E aí esses 2 partidos não se acertaram, começaram a brigar pelo poder, e essa luta durou 27 anos. E só terminou com a morte do líder da UNITA, o Jonas Savimbi, em abril de 2002. Então está completando agora 5 anos de paz. E essa guerra, ela atingiu todo o país, mas principalmente a região do interior. Então aqui a região do Uambo, onde eu estava, e essa região toda aqui também foi bastante atingida pela guerra. A capital, Luanda, e a zona costeira aqui de Benguela também foi bastante preservada. E as pessoas se refugiaram muito nessas zonas costeiras. E a região do interior ficou bastante deteriorada. Aqui só para uma coisa que é o contrastão assim da Angola, que é uma grande potência econômica. A Angola faz parte da OPEP, uma das maiores produtores de petróleo do mundo, da África, obviamente. Produz 1,5 milhão de barris de petróleo por dia. Um dos maiores produtores de diamantes também da África. Tem água, tem terras férteis, é um país bastante rico em recursos naturais. Mas 1/4 das crianças morre antes de completar 5 anos. É o país que tem a 2ª mortalidade infantil não, menor de 5 anos do mundo, só abaixo da Serra Leoa, que é o primeiro. Então, assim, né, a gente, onde é que, cadê, o que está acontecendo, por que isso acontece, como é que um país tão rico, ao mesmo tempo, é tão empobrecido e tem uma reflexão, né, uma mortalidade infantil tão alta. Então, aqui algumas imagens da guerra, já fazem 5 anos que terminou, mas a gente encontra lá na zona do Uambo, no interior, então, onde foi bastante atingido. Normalmente, assim, andando ali, a gente encontra. Isso aqui é no meio da cidade de Uambo, uma cidade que tem 800 mil habitantes, né, que é relativamente grande. Aqui está o tanque, né, uma pessoa passando normalmente. Isso aqui é bem no interior, onde ficam os tanques de guerra, que ficaram ali, e ficam ali anos e anos e anos, até que alguém se ocupe de tirar ele dali. Outras imagens também da cidade de Uambo, isso é no meio da cidade, tudo destruído, né? E é assim que as coisas ainda estão neste momento, que eu estava lá até final de 2006, e aqui onde nós estávamos. Essa era a casa do líder Jonas Savimbi, que era o líder da UNITA, e a casa dele está ali com pessoas morando dentro. E aqui era um antigo hotel ou cinema, não sei. Porque hoje em dia não tem mais nada, não tem cinema, não tem teatro. A cidade está nesse aspecto assim, mas já com sinais de reconstrução visíveis. Só esse aqui, não vou me alongar muito aqui, que
tem muito pano para manga, mas só para mostrar um pouquinho, eu fiz um quadro comparativo de indicadores de Angola e Brasil, só para a gente ver, né, realmente, assim, quão gritante é essa mortalidade infantil de 15%, e menor de 5 anos de 25%. Né? É uma loucura a gente pensar que 1/4 das crianças morre antes de completar 5 anos. E é uma das causas do porquê a taxa de natalidade é tão alta também. Também faz parte da família pensar que vai ser normal ela perder algumas crianças. Isso vai ser certo. Isso no interior, né? No interior da Angola, onde as condições são mais precárias. Expectativa de vida também super baixa. Também muito às custas dessa mortalidade infantil tão alta. Uma mortalidade materna também super elevada. Então, realmente um quadro bastante preocupante, né? De saúde. E Angola tem uns 15 milhões de habitantes, mais ou menos, mas essas são estimativas. Todos os dados são estimativas, porque há muito tempo que não se faz um censo em Angola, desde a época colonial, se eu não me engano, e todos esses dados são aproximativos. Não tem muito grau de confiabilidade. Muita desnutrição também, condições de saneamento bem precárias. Nós mesmos, do Médecins du Monde, não tínhamos água corrente em casa. Nunca tínhamos, nem o AMBO, era realmente uma situação bem precária nesse sentido. O sistema todo de esgoto, saneamento da cidade foi destruído pela guerra e durante 30 anos ninguém fez manutenção, porque estavam em plena guerra, né? E desde que terminou, também as coisas não estão andando muito rápido. A prevalência de HIV é alta, mas bem mais baixa do que em outros países da África, né, Ricardo? 13% no Moçambique, 25%, não sei, no Malau, não sei onde. Mas bem mais baixa que em outros países da África, apesar de que é importante, né? Então, são alguns aspectos assim gerais. Como é que é o sistema de saúde lá em Angola? Bom, Angola tem um sistema de saúde que é misto, tem um setor público que deveria ser acessível a toda a população e o setor privado, que é bem mais desenvolvido na capital, né? E o setor público tem se configura mais ou menos assim, nessa pirâmide sanitária. No nível primário tem as parteiras tradicionais, que são super importantes lá, porque nas regiões do interior são elas que fazem a grande maioria dos partos nas aldeias, onde não tem nenhum tipo de assistência estruturada. Então, elas são fundamentais. Depois tem os postos de saúde, que são menores que os centros de saúde, que são um pouquinho maior, já pode atender uma população mais ampla. Depois, no nível das cidades, tem os hospitais municipais, que não significa que tem todas as características de um hospital, porque, por exemplo, onde nós estávamos, esse hospital municipal não tinha cirurgia, quer dizer, não tinha como fazer uma cesariana numa complicação obstétrica, e não tinha como fazer uma cirurgia de urgência, realmente era um lugar bem precário em condições. E os hospitais regionais ficavam no nível das capitais das províncias, que daí já é outro nível. E daí tinha bloco operatório, tinha especialidades médicas, nem todas, né, mas algumas cenas tristes, né, aqui um postinho de saúde, o estado que estava, né, um postinho de saúde numa aldeia bem distante da província de Huambo, chamada Bimbi. Aqui um outro, né, o estado desse posto de saúde inacreditável. Esse é Caiumbuca, fica bem no interior do município do Mungo, na província do Huambo. E aqui tem um agravante, porque esse posto estava localizado num lugar onde nenhuma estrada era limpa. E limpa quer dizer desminada, porque lá tem muitas minas terrestres, porque nessa guerra foram colocadas milhões de minas por todo o país. E aí esse posto ficou totalmente isolado, porque as estradas que levam até ele estão minadas e não foram desminadas depois da guerra, com o trabalho das organizações. Então está isolado, completamente abandonado. E essa é a situação no hospital municipal, esse que eu falei que nós trabalhávamos, na internação pediátrica. Era assim.
Então, realmente, assim, um quadro muito triste, preocupante. Eu, quando cheguei ali, né, fiquei desesperada, para não dizer, desesperada. Liguei para a França para pedir assim, por onde que eu começo, o que que eu faço. Então, porque é bem difícil mesmo. 60 crianças internadas com malária, com tudo que é doença infectocontagiosa, diarreia, pneumonia. Sim, porque as principais causas ali, também falando mais da mortalidade infantil, as principais causas de mortalidade são as doenças infectocontagiosas, que são todas preveníveis, né? Então, a malária, que é a principal, disparada, depois infecções respiratórias, doenças diarreicas, febre tifoide, tem bastante também, meningite, tem sarampo, que ainda mata lá, que é uma doença que a gente vê muito pouco aqui agora. E aí, são casos, né, que a gente via no dia a dia, assim, desnutrição grave, né, um marasmo, com desnutrição grave, com edemas, uma criança na espera ali do que vai acontecer, com a mãe dela do lado, que a gente não tinha muitos recursos, era realmente, não tinha nenhum exame laboratorial, fora hemoglobina e gota espessa, que era para detectar o plasmódio da malária. Além disso, não tinha nada. Então, assim, a gente tinha que fazer as coisas muito empiricamente, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer empiricamente, mas claro que bastante limitado. Aqui a internação das crianças desnutridas graves. E aqui nós trazendo essas crianças graves para serem levadas para o hospital municipal. Também não tinha transporte. Geralmente, para as pessoas que tinham que vir das aldeias para ir para o hospital, não tinham como vir. Não tinha ambulância, não tinha coisas que a população pudesse usar transporte público. Então, a gente muitas vezes trazia no nosso carro aqui, que está todo baleado, a gente trazia essas crianças com a gente. O trabalho do Médicos do Mundo em Angola, esse trabalho que eu estava participando, era um projeto de saúde materno-infantil, né? Então nós lidávamos com crianças e mulheres grávidas, principalmente. E a ênfase do projeto era em capacitação de recursos humanos locais, porque como um projeto de desenvolvimento, a nossa preocupação é que as pessoas locais, os angolanos mesmo, os técnicos de enfermagem, as pessoas que trabalhavam conosco, se capacitassem e pudessem continuar o trabalho depois que a gente fosse. Então, essa era uma preocupação constante. E a outra é que a gente fizesse todo o trabalho inserido no contexto local. Então, tudo que a gente fizesse, seminários, formações, supervisão, etc., a gente fazia em acordo com a direção provincial de saúde, com os atores locais, com as comunidades. Então, tudo era uma coisa participativa, porque é muito, né, a gente não pode, a gente tinha muito essa preocupação de não chegar e impor uma coisa que depois eles não vão poder fazer sozinhos, né? Então, e tinha uma parte do projeto também que direcionada à área de nutrição, que a gente funcionava com centros nutricionais suplementares para dar assistência às crianças desnutridas moderadas, que não eram graves, que podiam fazer só atendimento ambulatorial. E depois, em outra cidade da costa, daí já tinha um outro projeto do Médicos do Mundo, que eu trabalhava, mas não diretamente, eu dava mais um apoio técnico. Era um projeto com crianças de rua, e também teve alguns meses bastante quentes, assim, que foram os meses de epidemia de cólera que teve lá. E aí o meu trabalho, como era... Eu, dentro da equipe, fazia a coordenação médica do projeto, então eu era responsável por toda a supervisão da parte técnica do projeto. E as outras pessoas da minha equipe tinham enfermeiras, tinha parteira, e tinha gente da administração e da logística. Mas, assim, eu, enquanto única médica da equipe, tive que trabalhar nessa epidemia de cólera, porque eu nunca tinha visto cólera na vida. Aqui as nossas zonas de trabalho. Então, aqui é a província de Huambo, que fica num planalto, a 1.700 metros de altitude. E aqui é o norte da província, que é uma zona bastante isolada e deteriorada pela guerra. E aqui era a nossa zona de trabalho. A
capital fica aqui, nós tínhamos uma casa aqui que era a nossa sede administrativa, onde nós fazíamos o trabalho das relações, das reuniões, dos relatórios, do não sei o quê. E aqui era a zona de terreno mesmo, de trabalho. Então aqui Bailundo era a nossa casa, para que vocês terem uma ideia das nossas casas, assim, onde é que a gente ficava. A nossa casa em Bailundo, a nossa casa em Mungo e a nossa casa em Cululo, que é uma zona bem distante. Então, de Uambo para Bailundo são 80 quilômetros, mas a gente fazia em 3 horas de viagem por causa do grau de destruição das estradas, né? Que ficaram sem manutenção durante 30 anos. Então, para ir de Bailundo para Cululo, aqui também 3 horas de viagem. Aqui, muita estrada, porque esse trabalho que eu estava dizendo para vocês que eu fazia de coordenação médica exigia que eu estivesse em todos esses lugares constantemente. Então, eu tinha que estar em Mungo, em Cululo, em Bailundo, em Uambo, em Lobito, depois ir para Luanda, depois fazer sempre, era realmente muito itinerante o trabalho. E aí aqui algumas imagens, né, da estrada, de como é que é a situação lá, os nossos carros que a gente usava para o trabalho, e a comunicação por rádio, porque nessas zonas bem isoladas, na cidade tinha telefone celular, mas nessas zonas mais isoladas era por rádio que a gente se comunicava. Aqui de todos os jeitos, porque nem só de carro, quando as estradas não estavam liberadas para o carro, quando elas não eram oficialmente desminadas, né, a gente tinha que ir a pé ou de bicicleta, alguma coisa que fosse mais seguro. E aí a gente fez algumas vezes visitas a postos de saúde, trabalhos assim, dessa maneira. E também de avião, porque quando tinha que percorrer distâncias maiores, naquelas estradas a gente não tinha como ir de carro. Então a gente também fazia... Então aqui algumas imagens bem bonitas de Angola, que é um país lindíssimo, lindíssimo mesmo, mas a gente não pode explorar muito porque tem as minas. Então, tá andando na estrada, não pode dar uma caminhadinha no lado da estrada porque pode acontecer alguma coisa. Claro que lá a gente não sente tanto risco assim, porque as pessoas andam, mas a gente não pode, porque a gente era das organizações e tinha que seguir as instruções de segurança. Mas é perigoso, né? Não dá para arriscar. A equipe de trabalho, então, era composta de 7 pessoas estrangeiras, né? Assim como eu, tinha maioria franceses, mas tinha também uma chilena, que depois foi substituída por uma peruana. E a grande base da nossa equipe, na verdade, eram angolanos, porque é esse princípio da gente trabalhar sempre com gente local que possa estar sendo capacitado e possa continuar o trabalho. Então, a gente tinha uma grande equipe de angolanos, que inclusive nos ajudavam muito nas atividades com as comunidades que só falavam língua nacional. Angola fala português nas cidades, porque bem no interior, nas aldeias, é língua nacional que eles falam, e nessa região era uma língua chamada umbundo, que a gente não entendia absolutamente nada, porque é uma língua tribal que não tem nada a ver com a língua latina. Então, os angolanos da nossa equipe é que faziam toda a parte comunicativa com as comunidades. Algumas atividades de supervisão e capacitação. Então, a gente ia nas estruturas de saúde, fazia supervisão junto com os técnicos de enfermagem. Essas estruturas de saúde do interior, todas quem trabalhava eram técnicos de enfermagem. Somente, assim, não tinha médico e não tinha enfermeiro. Então, eram técnicos médios de saúde, que é como eles chamam lá, esses técnicos de enfermagem, e técnicos auxiliares de saúde, que são os técnicos básicos, que têm uma formação um pouco de menos tempo ainda. E também tem uma situação agravante também, que depois que terminou a guerra, teve muita gente que eram da UNITA, que foram reincorporados no sistema de saúde, mas que não tinham formação como técnicos de saúde. Então, ficou assim uma grande massa de profissionais trabalhando e com um nível bastante baixo de formação. Não por culpa deles, né, obviamente, mas realmente um nível bem difícil.
Então, aqui algumas coisas a gente trabalhava com eles, tentava fazer também trabalho de ensinar eles a usar o computador, para ver tentar refletir sobre o trabalho deles, quantas crianças foram internadas esse mês, quantas faleceram esse mês, de um mês para o outro, o que aconteceu. Porque isso era uma coisa bem legal também de trabalhar, que eles não têm, esse pessoal, assim, bem do interior, não tem o hábito de se questionar, de refletir sobre as coisas que estão acontecendo no dia a dia. É uma coisa bem do momento imediato. Assim, estamos fazendo isso porque é assim e pronto, assim, para sobreviver e tá bem assim. E aí a gente tentava trabalhar um pouco assim, pensar sobre o que se está fazendo e tentar desenvolver um projeto assim um pouquinho mais a longo prazo. Algumas atividades que a gente fazia de supervisão, capacitação, aqui eram seminários sobre DST/AIDS, seminários sobre desnutrição, seminários sobre assistência ao parto. E aqui é uma senhora, por exemplo, do Ministério da Saúde, que estava trabalhando conosco, né? Como eu falei, essas parcerias que a gente costumava sempre fazer o trabalho junto com eles, pela toda a parte de responsabilização. Aqui também a nossa parteira, a parteira Mônica, supervisionando o trabalho da enfermeira a técnica de enfermagem do posto do Hospital de Bailundo, no centro de nutrição ali do lado. O trabalho com as parteiras tradicionais, que era um trabalho muito importante e muito gratificante, porque a gente sentia que realmente elas eram mulheres assim engajadas e comprometidas com as suas comunidades. Então era um prazer grande trabalhar com as parteiras tradicionais. E essas senhoras, elas teoricamente receberam uma formação, tempos atrás, por algumas organizações que estiveram trabalhando em Angola, uma formação de 3 semanas, e aí foram reconhecidas como parteiras tradicionais, são reconhecidas como tal no Ministério da Saúde, mas elas não recebem nada, absolutamente nada, nenhum material e nenhuma compensação. Então, são trabalhadoras voluntárias da comunidade, na verdade, e a gente estava tentando promover um trabalho mais sério com as parteiras, né? Que o governo tivesse mais responsabilidade com elas, porque está muito bonito escrito lá no projeto do Ministério da Saúde, que as parteiras tradicionais vão receber o kit uma vez por mês, e nada disso estava sendo feito há anos. Então, assim, a gente estava fazendo esse trabalho de apoiar em material, de fazer encontros com elas e refrescamentos, né, das coisas básicas de higiene, de alimentação, cuidados com a gestante. Só que, ao mesmo tempo, tentando responsabilizar também os verdadeiros atores disso, né, que era o pessoal do governo, do Ministério da Saúde. Então, essa advocacia quer dizer isso, quer dizer que, ao mesmo tempo que a gente estava lá fazendo o trabalho, dando assistência para elas, a gente estava com a pressão nas autoridades de saúde, que tinham que estar fazendo esse trabalho, já estava previsto há anos que estivessem fazendo. Tem um videozinho, vamos passar porque é bem bonito, para sentir um pouco como é que era o trabalho das parteiras. Elas sempre nos recebiam com música, cantando, dançando, e eram mulheres realmente muito fortes, assim, muito resistentes. E para vocês terem uma ideia, lá em Mungo, onde a gente ficava bem no interior, 80% dos partos, mais ou menos, eram feitos pelas parteiras. E os 20% é que eram feitos no posto de saúde ou no hospital. Então, até que o sistema se reorganize, se reestruture, que as estruturas fiquem mais acessíveis para a população, é óbvio que o trabalho das parteiras ainda é muito importante. Aí. Tá no pause. Som.
Então aí elas estavam agradecendo, era no final de um encontro, Tuapandula quer dizer obrigado em Umbundo, e elas estavam agradecendo o encontro e o material que elas tinham recebido. Então, esse trabalho com as parteiras era uma parte fundamental do nosso projeto, né, de promoção da saúde materno-infantil, considerando que elas são a base, né, da assistência materno-infantil. Também aqui eram encontros, a gente também trabalhava com elas a questão do registro, né, para elas registrarem o trabalho delas, o número de partos que faziam, as complicações que tinham, porque isso também é uma coisa muito difícil de trabalhar, né, num contexto tão precário. Aí algumas também atividades com elas, os baldes que eram distribuídos, as atividades de formação. Essa aqui também era do Ministério da Direção Provincial de Saúde e estava trabalhando conosco nessa formação de parteiras. A nutrição era uma outra, assim, era tudo junto, né? Óbvio, é um projeto de saúde materno-infantil bastante abrangente, mas tinha uma parte específica dos centros nutricionais suplementares, que eram essa estrutura aí, que era montada para dar assistência para as crianças que tinham desnutrição moderada. Quer dizer, crianças desnutridas, mas que não eram desnutridas a ponto de precisarem ser internadas. Então, elas recebiam assistência nos centros e recebiam alimento. E aí tem uma parceria com o Programa Alimentar Mundial, que apoiava esse trabalho com a comida, que a gente distribuía, então, para a população. Mas, claro que, assim, essa estratégia não é uma estratégia que vai resolver o problema da desnutrição. Então, assim, foram 3 anos de trabalho nesses centros, mas a gente até terminou o trabalho, já fechou esses centros, porque não adianta, né? Não adianta dar comida para as pessoas, dar o tratamento que seja, tratar as verminoses, mas elas estão sempre se reinfectando e as outras coisas não estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, né? Toda a parte da educação, agricultura, tudo que tem que se desenvolver ao mesmo tempo na base, né? Então a gente não está indo na base. E aí que esse projeto é frágil, né? É um projeto que funciona para situações mais agudas, numa pós-guerra, um campo de refugiados, uma coisa assim que Angola passou tempos atrás, mas que agora já não é mais fase para isso, né? Já não é mais fase onde um projeto assim de tão assistencial vai ser eficaz. A gente também fazia supervisão no centro terapêutico, que é aquele onde ficam internadas as crianças graves, e daí era uma parte mais clínica mesmo, né, que eu dava uma supervisão para eles. E tem toda a parte de sensibilização para o problema, né, da população, porque realmente assim, a parte bem básica de alimentação, o que é uma alimentação equilibrada, cuidados básicos de higiene, uso de latrinas, coisas, tratar a água antes de beber, ferver a água antes de beber. Então, essas coisas assim que são super básicas eram as mais importantes que a gente tinha que trabalhar nessa questão da nutrição, porque senão o problema está sempre se perpetuando. Então ali o Bento, que é o nosso técnico de saúde, fazendo uma palestra para as mães sobre a amamentação, sobre a importância da amamentação exclusiva e sobre o fato de como é perigoso introduzir líquidos precocemente na criança, por elas poderem se contaminar, né, muito cedo. E aqui o nosso enfermeiro Carlos pesando uma criança. Aqui também os centros de nutrição, aí a distribuição da comida, a pesagem das crianças. Aí toda essa parte assim que eu estava dizendo, que é o trabalho de, ao mesmo tempo que a gente estava lá dando assistência, e a gente tinha uma farmácia com um monte de medicamentos, mas que a política do nosso projeto não era de distribuir medicamentos, de atender as crianças, de substituí-los no trabalho deles, né? A nossa
ideia era de apoio mesmo e de capacitação para o desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que a gente fazia essa assistência, que às vezes a gente doava medicamentos quando estivesse precisando, quando havia ruptura de estoque, a gente estava lá na Direção Provincial de Saúde com as autoridades falando, olha, está acontecendo isso e isso, tal posto não recebe medicamento há 8 meses. Como é que é isso? O que está acontecendo? Então, um trabalho assim de meio que de fiscalização amigável assim, do que estava acontecendo. Que, sei lá, é questionável, né, se é nossa função fazer isso ou não, mas, assim, de qualquer maneira, estavam acontecendo lá coisas que eram violação de direitos, assim, a gente tem que... E uma política que é das principais do médicos do mundo é a de testemunha... Como é que se chama? Testemunhagem, testemunho de situações desse tipo. Então, a gente tem o dever, né, assim, na nossa concepção, de estar fazendo isso. E aí eu estava ali um dia esperando para falar com o diretor de saúde lá, que às vezes tinha que ficar insistindo para falar com ele. Mas a gente tinha uma relação bem amigável com os políticos, com as autoridades de saúde, era bem tranquilo, eles sempre foram receptivos para o nosso trabalho, não tinha problema, assim, a questão era mesmo da responsabilização, não era de rechaço ou de não receptividade. E aí teve esse parênteses, assim, também, que daí já saindo da província de Huambo, teve uma epidemia grande, enorme de cólera em toda Angola, mas não atingiu Huambo. Mas todo o resto da Angola, praticamente, quase todas as províncias foram atingidas. E morreram mais de 2.000 pessoas por causa de cólera, que é uma doença totalmente prevenível, uma doença que se pega por causa de problemas, basicamente por precariedade em condições de higiene e saneamento, né? E uma doença que se trata com hidratação, as pessoas morrem de desidratação. E aconteceu essa epidemia em Angola e a gente esteve presente na área de Benguela, com um centro de tratamento da cólera, onde a gente trouxe uma equipe específica, uma equipe que veio da França especificamente para tratar disso. E a epidemia se controlou em mais ou menos 3, 4 meses. Mas até aí, né, perdemos muitas vidas aí. Ali uma criança desidratada sendo tratada e como era assim, né, o atendimento antes das organizações começarem a chegar, as organizações internacionais, eles estavam se virando assim e realmente a situação estava complicada. Aí também algumas imagens da cólera, aqui um monte de gente internado. Aqui a situação como é que é, né, de sujeira mesmo, de falta de cuidados, de lixo na rua, isso aqui é Lobito. Então, assim, é um prato cheio para cólera. E aí é a mesma coisa, assim, se a gente não... Tá, a gente trata a epidemia, hidrata as pessoas, cura o episódio de cólera. Mas numa situação assim, se não for trabalhado coisas básicas de higiene, se não for feito, né, um desenvolvimento nesse sentido, também a epidemia vai voltar, com certeza. Já tinha voltado quando eu estava saindo de lá, em dezembro do ano passado, já tinha novos casos, já estava recomeçando a epidemia de novo. Então aqui isso aqui são visitas do HCPA, porque os meus pais, que são professores aqui no hospital, foram lá e também acabaram se engajando no trabalho. Minha mãe fez uma palestra sobre amamentação, que foi muito legal, sobre a experiência brasileira em amamentação. E o meu pai não fez palestra, mas fez umas fotos maravilhosas. Ele foi chamado de jornalista do mundo pelas pessoas de lá. Algumas cenas de Luanda, na capital, então, só para ilustrar como é que é um pouquinho. Alimentação na zona rural. Aqui, a base da alimentação é o fungi, que é farinha de milho ou de mandioca, dependendo da zona de Angola. E aí as mulheres, a gente vê assim, o dia todo elas ficam esmagando milho, né? Batendo a fuba, que chama lá fuba. E aí depois vendem na praça, no mercado. Aqui peixe seco, vendendo galinha, viva. Assim que era os mercados onde a gente comprava as coisas no interior. Aí o fungi, esse que é uma polenta, na verdade. Só que não tem tempero nenhum, não tem gosto nenhum. E é a base da alimentação. Todo mundo come isso, todo mundo adora isso. E a gente também comia. Claro, não, era
dependendo do molho, era bom, porque não tinha gosto. A mulher rural, né, quer dizer, assim, fotos bem típicas da mulher rural, todas elas estão sempre carregando seus filhos nas costas, ou carregando uma coisa na cabeça, ou carregando sacolas, dando de mamar enquanto estão caminhando quilômetros e quilômetros para ir para algum lugar. Sempre coloridas e sempre sorrindo. Sempre tu dá um bom dia para elas sempre sorrindo, apesar de toda a dificuldade, porque são elas que fazem todo o trabalho braçal de casa, que trabalham no campo, que cuidam das crianças. Alguns angolaninhos, as crianças são encantadoras em Angola. Em todo lugar são, né? Em todo lugar. Mas realmente serzinhos assim que transmitem, apesar, às vezes estão numa situação de precariedade extrema, e só o sorriso deles e a forma pura de olhar, os brinquedinhos feitos de plástico de garrafa ou de coisinha que eles fabricam, transmite esperança pra gente. Então foi muito importante o contato humano com essas crianças. Aqui um menino vendendo balinhas assim depois da escola. As crianças indo para a escola, levando as cadeirinhas, porque as escolas não têm cadeira. Tudo foi destruído durante a guerra e ficou sem manutenção, né, durante todo esse tempo. Então as crianças vão com as suas cadeirinhas. Então de manhã é aquele movimento, assim, as crianças de batinha e de cadeirinha. E algumas imagens de escola nas zonas mais isoladas, onde não tem estrutura de escola, e como é que eles inventam, né, como é que eles fazem a coisa. Então aqui tem um professor, né, bem aparentado e tudo, dando aula para as crianças. Aqui uma escolinha também, numa das aldeias que a gente trabalhava, um menino com seu livrinho de matemática. Então assim, como podem, né? As coisas estão sendo feitas, mas claro, até que ponto uma criança vai aprender, né, numa situação dessas? Então se faz o que pode. E aí, então eu fiquei 1 ano lá, trabalhando nesse projeto. Eu fui para ficar 6 meses, e daí acabei ficando 1 ano, porque em 6 meses eu nem estava querendo ir embora, estava adorando estar lá, apesar de todo o cansaço, que é muito desgastante, mas estava bem e estava querendo ficar mais, conhecer mais o povo angolano. E o meu contrato terminou e eu não quis renovar, porque daí eu já estava realmente no limite no meu limite do cansaço físico e emocional, e enfim. E aí também aconteceu de que esse projeto teve problemas de financiamento. A gente não conseguiu, na verdade, renovar o financiamento para o projeto continuar. E isso é sempre uma questão em todos esses projetos dessas ONGs, de ajuda humanitária, todo ano ou a cada 2 anos passa por isso. Então, dependendo das prioridades da política da organização, o projeto vai em frente ou não, né? E no nosso caso, o projeto não estava, é um projeto de desenvolvimento, que os resultados não são tão visíveis, as coisas são lentas, quer dizer, é difícil de trabalhar. Então, não é tão atrativo. E também a Angola, com toda aquela riqueza que eles têm, e não é mais um país visto pela comunidade internacional como um país que precisa tanto assim de ajuda internacional. Então, também está meio que em baixa para a gente pedir auxílio para as associações. E aí, agora voltando para cá, só rapidinho deixar isso, porque a perspectiva agora voltando é que a gente faça um projeto de cooperação com a Angola, para ajudá-los numa iniciativa de desenvolver uma estratégia de atenção primária à saúde lá. Isso, na verdade, é um projeto que está sendo engatado agora, vinculado ao pós-graduação de epidêmio, onde eu estou estudando agora, e a gente deve estar começando isso, então, dando continuidade para essa semente que foi plantada em Angola. E Tuapandula Tchalo é, como se diz, muito obrigada em Umbundo. Então, obrigada pela
escuta de vocês, pela presença, de estar compartilhando essas experiências.